E no vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário que muita gente tem se interessado. E eu já vou te adiantar, ele é do segmento de papéis, pagou muitos dividendos nos últimos 12 meses e ele vai fazer uma nova emissão de cotas. Vem comigo para a gente descobrir qual é esse fundo. Nós vamos falar do HCTR11, um fundo imobiliário que muita gente já me perguntou lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue, vai lá, @infobolsa. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade por lá. Muita gente perguntou desse fundo, então nós resolvemos gravar esse vídeo para vocês. Pessoal, antes da gente continuar a falar sobre esse fundo, falar sobre a emissão de cotas que ele vai fazer, peço para vocês o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho. Vamos aqui agora para a tela do computador, HCTR11, pessoal. Vamos então descobrir um pouquinho sobre esse fundo, o que o fundo faz, qual o segmento dele, quais as taxas que envolvem esse fundo, quais os ativos que ele investe, né, os tipos de ativo que ele investe. Então vamos dar uma desvendada nesse fundo agora. Então vamos lá, a política de investimento desse fundo é preponderantemente em certificados recebíveis imobiliários, né, os famosos CRIs. Então ele é sim um fundo de papel voltado para papéis, tá certo? Ele tem um público-alvo como investidores em geral, então qualquer pessoa, você, podemos investir nesse fundo imobiliário, tá certo? Você pode abrir uma conta em uma corretora, se você não tiver, colocar lá no home broker HCTR11 e comprar esse fundo normalmente, tá certo? Só lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouco sobre o fundo, apresentar ele para vocês e vocês devem estudá-lo e tirar as suas próprias conclusões. O gestor dele é a Hectare Capital, na minha opinião, é uma excelente gestora, tem bastante tempo aí de história, então, na minha opinião, quanto à gestão e também quanto à administração, nós não temos que nos preocupar. A administração, como eu disse para vocês, é feita pela Vort. A taxa de administração, controladoria e custódia é de 0,21% ao ano do patrimônio líquido. A taxa de gestão, aproximadamente 1% ao ano do patrimônio líquido. E a taxa de performance, 10% sobre o que exceder o CDI. Pessoal, muita gente questiona essa taxa, né? E sim, ela é um pouco alta realmente, né? Existem várias taxas nesse fundo. Geralmente é só uma taxa de administração que os fundos têm. Só que, como a gente vai ver também nesse vídeo, ele paga bons dividendos, então uma coisa acaba que compensa a outra, tá certo? Continuando então, agora em relação à alocação e indexador, nós podemos ver então que 73% do fundo são compostos por CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários. Ele também tem aproximadamente aí 1/4 do seu portfólio, da sua alocação em cotas de outros fundos imobiliários. Então sim, ele investe em outras cotas de fundos imobiliários, né? Só que, como a gente pode ver, preponderantemente esse fundo ele investe em CRIs, tá certo? Por isso que ele é um fundo de papéis. Então, e aproximadamente 2,5% é composto por caixa, né? A gente sabe que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do seu resultado de forma semestral, tá certo? Então, a gente sabe também que o fundo imobiliário por si só ele é muito difícil de gerar caixa justamente por isso. Se ele é obrigado a distribuir 95% do resultado, ele não consegue fazer caixa. E como a gente pode ver aqui, então ele está com caixa aí de 2,5%, que é um caixa baixo. E isso é uma das coisas que eu acredito, na minha opinião, que justifica ele fazer a nova emissão de cotas, tá certo? A gente vai ver isso nesse vídeo aqui ainda. Em relação aos indexadores, né, a gente pode ver então que a maior parcela aqui, 93%, é composto por IPCA, mais 10,5%. Então os outros, né, tem GPM, tem também o CDI, INPC, mas a maior parcela é o IPCA. E o cupom médio, né, a inflação mais 10,5%, tá certo? Então a duração aqui 3,31 anos. Pessoal, a gente pode ver então que o fundo ele estando atrelado ao IPCA, né, ele está bastante seguro, porque se a inflação sobe, o fundo ele tende a receber mais, certo? Porque ele está atrelado ao IPCA. E como a gente pode ver, 93% do fundo está atrelado à inflação. Então é um fundo que assim, ele vai te proteger no longo prazo de forma bastante tranquila da inflação, tá certo? Dando continuidade de distribuição geográfica. Trouxe esse mapa aqui para vocês, pessoal. A gente pode ver então que o fundo, ele predominantemente é no estado de São Paulo, né? Ele tem maiores ativos no estado de São Paulo, só que ele também tem outros ativos em outras regiões
do país. Então é um fundo assim bem diversificado, tá certo? Vamos lá, desempenho da cota versus IFIX. Pessoal, o HCTR11 ele sofreu bastante nos últimos tempos, né? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês de um ano atrás. Então o HCTR ele caiu quase 20%, enquanto o IFIX caiu 4,22%, né? Claro que ele sofreu bastante, né? Justamente porque ele é um fundo bastante volátil, ele é um fundo que assim eu sugiro você tomar bastante cuidado com ele, porque apesar de pagar bons dividendos, é um fundo que você precisa ter bastante atenção, justamente por causa das taxas também, né? Então, se o fundo ele começar a pagar menos dividendos, talvez já não compense mais, porque as taxas são altas. Então, justamente por isso que você tem que ter bastante cuidado. Só que eu trouxe aqui somente para efeitos de comparação, tá certo? A gente sabe que estamos passando por um momento complicado, né, no nosso país. Os fundos imobiliários, de modo geral, estão sofrendo muito. Mas eu quis trazer somente para vocês entenderem, né, dar uma comparada então o HCTR com o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, tá certo? Vamos lá, dividendos. Pessoal, dividendos é uma coisa que atrai muito o investidor, principalmente no caso de fundos imobiliários, né? E o HCTR ele responde bem a esses dividendos. Ele paga bons dividendos via de regra. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês para a gente ver. Desde julho de 2019, né, ele vem pagando dividendos constantes, a gente pode dizer. Então aqui teve 2020, ele pagou um pouco mais, depois caiu um pouquinho, e agora ele está se mantendo aí na casa de 1,60 por mês, tá certo? Então é um fundo imobiliário assim que tem bastante recorrência nos seus pagamentos de dividendos. E em relação ao dividend yield, via de regra esse fundo ele é um fundo imobiliário que paga bons dividendos, né, de forma bastante recorrente, e como a gente pode ver nesse gráfico, ele vem pagando aí praticamente mais de 1% ao mês, tá certo? Então, só lembrando, né, que rentabilidade sempre está ligada ao risco, então é importante você estudar, entender o risco do fundo para você poder investir, tá certo? Mas via de regra a gente pode ver que ele paga bons dividendos sim, tem um dividend yield relativamente alto. E agora, pessoal, nós vamos falar então da 12ª emissão de cotas do HCTR11. Como eu disse para vocês, um dos fatores que na minha opinião, eu acredito que levaram o fundo a fazer essa emissão de cotas foi o baixo percentual de caixa que ele tem, né? Então o fundo imobiliário, quando ele quer crescer, ele faz uma emissão de cotas para captar recursos, para investir em novos ativos, comprar novos CRIs. Então é isso que o HCTR está fazendo, né? A primeira coisa, o que é uma emissão de novas cotas? Pessoal, a emissão de cotas, né, é exatamente o que eu acabei de falar. É quando o fundo emite novas cotas para o mercado, né, ele fornece novas cotas para os investidores, justamente para poder captar recursos e investir em novos projetos, por exemplo, tá certo? O preço da subscrição está em R$ 120,25, né? Isso já considerando as taxas, tá certo? É importante você ver isso, porque muitas vezes nós vemos o preço da subscrição, mas às vezes não está incluso as taxas. Então você tem que olhar se vale a pena você entrar na subscrição, se não vale, justamente olhando, considerando as taxas, tá certo? O fator de proporção é esse aqui, né, 12,55% aproximadamente. Então você vai pegar a quantidade de cotas que você tem no dia 9 de fevereiro, tá certo? O direito de preferência é no dia 9 de fevereiro. Vai pegar a quantidade de cotas que você tem e multiplicar por esse fator de proporção. E vai arredondar para baixo. Quando você fizer essa conta, você vai saber exatamente quantas cotas você tem direito de subscrever, tá certo? Então é importante que você entenda. Se você tiver 100 cotas, por exemplo, você multiplicar, vai dar 12. Por quê? Se você multiplicar 100 por 12,55, vai dar 12,55 em alguma coisa. Só que como você arredonda para baixo, então você vai ter direito a 12 cotas. E o tipo de oferta, pessoal, é a CVM 476. É importante lembrar vocês. A 476 é destinada exclusivamente a cotistas do fundo. Então, se você não é cotista do fundo, você não tem direito a participar dessa emissão, você não consegue comprar essas cotas de fora, vamos dizer assim, você não consegue comprar esse direito de subscrição, tá certo? Você precisa ser cotista do fundo. Então é importante que vocês entendam. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo rápido para mostrar para vocês um pouquinho do HCTR11, falar um pouquinho também sobre a emissão de novas cotas desse fundo. Muita gente tem me perguntado, tá certo? Lembrando sempre que não é uma recomendação, nós não fizemos uma análise completa desse fundo, somente mostrei para vocês
alguns pontos, algumas coisas sobre taxas, sobre administração, gestão, portfólio do fundo, mas não é um vídeo de análise, não é um vídeo completo, tá certo? Mais uma vez, peço seu apoio, curta esse vídeo, se inscreva no canal e eu aguardo você no próximo vídeo.